Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do Vestibular 2020 para o primeiro semestre da Universidade Estadual do Ceará. Eu vou fazer agora a questão 40 da prova da primeira fase. A questão diz assim: a panela de pressão é um utensílio muito utilizado no intuito de diminuir o tempo de cozimento dos alimentos, pois o aumento da pressão interna permite a elevação do ponto de ebulição da água, mantendo-a em estado líquido a temperaturas maiores. A pressão atmosférica varia com a altitude e exerce influência sobre o ponto de ebulição da água. De modo simplificado e dentro de certos limites, o ponto de ebulição pode ser representado por uma função crescente da pressão. Considerando sua finalidade como descrita no início desse enunciado, a panela de pressão proporcionaria um cozimento mais eficiente se comparado ao uso da panela comum. Então, a gente pode tirar algumas conclusões em relação ao que o problema falou. A primeira é o seguinte: a pressão de vapor, tá, ela vai depender fortemente da temperatura do sistema. Então, quanto maior a temperatura, maior vai ser a pressão de vapor dentro do recipiente. Em uma panela comum, que está aberta ao nível do mar, a água vai entrar em ebulição, né, a 1 atm, em ebulição a 100 graus Celsius, porque a pressão ali é de 1 atmosfera, ou 1 atm, certo? À medida que a gente vai aumentando a altitude, né, a gente pode notar aqui, ó, à medida que a gente vai aumentando a altitude, a temperatura de ebulição da água também vai diminuir, né? Então, eu posso dizer o seguinte, ó, se você for pensar, ó, se eu representar essa seta aqui como a pressão da atmosfera, você vai ver que, ó, à medida que a gente vai aumentando a altitude, a pressão vai diminuindo, né? Então, eu posso chegar à seguinte conclusão: que a maior eficiência da panela de pressão em relação à panela comum vai ocorrer quando a diferença de temperatura for o maior possível, né? Então, isso só vai ocorrer se a panela comum estiver lá em cima, no alto da montanha, pois a temperatura de ebulição vai ser menor, certo? E aí, a gente chega à seguinte conclusão, né? Como ele disse aqui, considerando sua finalidade como descrita no início desse enunciado, a panela de pressão proporcionaria um cozimento mais eficiente, se comparado ao uso da panela comum. Ao nível do mar? Não, está errado. No alto de uma montanha? Não, não é a panela de pressão. A letra C fala no alto de uma montanha, pois a pressão atmosférica é menor do que o nível do mar. Resposta letra C, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.